Boa noite, pessoal, tudo bem? Conforme eu comentei em aula, eu vou passar essa parte dos slides, do maço de slides número 1 de fármacos, que é o que faltou semana passada, tá? A gente já trabalhou com fármacos antiácidos, que são aqueles que neutralizam o ácido gástrico. Já trabalhamos com fármacos que que inibem a formação, que são a cimetidina, ranitidina, omeprazol, tá? E agora eu vou comentar sobre esses aqui, tá? Então, os fármacos pró-cinéticos são aqueles que promovem a motilidade do trato gastrointestinal, tá? Então, eles vão estimular essa motilidade e com isso eles favorecem a transição, o caminho do bolo alimentar, tá? Além de diminuir o refluxo, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá? Esses fármacos que eu listei aqui, eles atuam na motilidade, tá? E alguns deles eu quero destacar como antieméticos também. O que é isso? Os fármacos antieméticos são aqueles utilizados no tratamento do vômito, tá? Para inibir o vômito. Destaquem aí nos slides de vocês a metoclopramida, a bromoprida e o dimenidrato ou dimenidrinato, tá? A metoclopramida, pessoal, é o famoso Plasil, tá? O bromoprida é muito utilizado também. O dimenidrinato é o Dramin, que tem como efeito colateral o sono, tá? Então, além de atuar no trânsito gastrointestinal, esses fármacos, eles promovem uma inibição do vômito. O vômito ou êmese é a mesma coisa, tá? Se eu perguntar para vocês, me digam 3 fármacos utilizados no tratamento do vômito, da êmese, que são antieméticos, tá? Antieméticos que inibem a êmese, consequentemente isso quer dizer que eles inibem o vômito. Vocês vão me responder: metoclopramida, Plasil, bromoprida, que é vendido mais o genérico, e o dimenidrinato, que é o Dramin, tá, gente? Então, destaquem esses aí como os principais, além da onda centrona que vamos ver na sequência. Pessoal, então assim, ó, esse aí que a gente tá falando é o Plasil, tá? É um dos mais utilizados, mais antigos, tá? Eles têm um efeito antiemético muito bom, tá? E pode ser administrado tanto por via oral, quando a gente já conhece o nosso organismo, já sabe como usar, quanto na via parenteral, que são em emergências médicas, tá? Então destaquem isso para vocês, tá? Lembrando, se eles aumentam a motilidade do trato gastrointestinal, que a gente vai ver muito mais sobre isso nos próximos slides, consequentemente eles podem causar diarreia, mas não quer dizer que vão causar, tá? Mas destaquem para metoclopramida o efeito antiemético, inibição da ânsia, da náusea, do vômito, tá? E lembrem sempre, ela é utilizada tanto em gotas quanto em comprimidos e na via parenteral injetável, tá? Que é mais em emergências médicas. Na sequência, pessoal, eu vou destacar também a domperidona. Hoje em dia ela tem um uso bastante amplo, mas somente na via oral, tá? E ela é utilizada, pessoal, como antiemética. Sempre que vocês ouvirem essa palavra antiemética, vocês vão lembrar que é para inibir o vômito. Então, ela é utilizada como antiemética, tá? Mas também quando a pessoa tem estufamento, tá? Ela, domperidona, simeticona, dimeticona são usados para esses casos. É um mal-estar geral do trato gastrointestinal que pode ser tratado. Olhem só esses aqui que a gente vai falar agora. Eu tô passando rápido porque isso são coisas que vocês vão ver muito ainda, tá? Pessoal, a bromoprida, tá? Mais uma vez, por via oral e também injetável em casos de emergências médicas, tá? Ela aumenta o trânsito peristáltico. O que é isso? Resumindo tudo que está ali. Ela faz com que o bolo alimentar caminhe mais rápido no intestino e seja eliminado aquele peso que tem na barriga, passe. Mas ela tem como efeito muito bom a antiemético, tá? Como eu já falei para vocês, o dimidrato, o dimenidrinato ou dimenidrato,
é o Dramin, tá? O Dramin, ele é muito utilizado para enjoo do movimento, que é aquele enjoo para quem anda de ônibus, para quem vai num balanço, enfim, tá? Ele tem tanto via oral, endovenosa, intramuscular. Ele é muito bom, ele pode ser utilizado com um pouquinho de antecedência e ele já vai funcionar. Mas lembre, dimenidrinato, tá? Ele tem duas apresentações do Dramin, o dimenidrinato somente ele, que daí é o Dramin. E essa figurinha que vocês estão vendo pequenininha ali é o Dramin B6. Qual é a diferença, pessoal? Também utilizado para enjoo, grávida utiliza também, tá? Mas o Dramin B6, ele não tem o efeito colateral de causar sono, porque ele tem junto uma vitamina que é a piridoxina, que inibe esse efeito colateral. Então, o Dramin normal, só com dimenidrinato na composição, é muito bom para enjoo do movimento, mas causa sono, tá? E se ele tiver o Dramin B6, que é um comprimido diferentezinho, ele tem piridoxina, que é uma vitamina e não, ela inibe o efeito de sonolência, tá? Então, a duração ela varia de 3 a 6 horas e ele é muito utilizado em emergências, tá? Certinho? E agora, eu quero destacar aqui, pessoal, a ondansetrona, tá? A ondansetrona é utilizada também para vômito, ela é um antiemético de primeira classe no tratamento de pessoas que estão fazendo quimioterapia. Então, paciente que está em quimioterapia, que quando faz o uso tem muito enjoo, utilizam ondansetrona e o nome comercial dela é Vonau, V-O-N-A-U, tá? Olha só, isso que eu quero que vocês saibam dos antieméticos aqui. Quais os fármacos mais utilizados como antieméticos? Vocês vão me dizer que é metoclopramida, Plasil, bromoprida, dimenidrinato para enjoo do movimento, que é o Dramin, e para enjoo do câncer, a ondansetrona. Então, lembrem disso. Enjoo do movimento, qual o fármaco usado? Dramin. Enjoo causado pela quimioterapia, Vonal, que é a ondansetrona. Enjoos sem definições prévias, vocês vão utilizar metoclopramida e bromoprida, tá bom? Tenham uma ótima semana e que vocês consigam aproveitar tudo que a gente fala aqui. Um abraço e vamos nos falando.